Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Olha só, eu estou aqui para fazer um resumo, tá? Dos conteúdos de história do quarto ano no volume 4 do livro volume 4, tá certo? Então, para quem ainda está em recuperação, né? Ainda está na luta e querendo passar de ano, né? E nós iremos ler aqui, tá? Quero que vocês peguem aí seus livros, tá? Pegue o livro do volume 4, coloque na página 184, que a gente vai dar início no capítulo 1, que é o período joanino, tá bom? Vamos lá. Na verdade, coloque na página 185, que é a fuga da corte portuguesa. Bem, tudo começou no ano de 1800, tá? Quando a Inglaterra e a França eram inimigas. E aí, esses dois países disputavam, né? Elas disputavam para ver quem é que tinha mais indústrias e quem vendia mais, né, para outros países europeus, né? Vendia mais produtos para outros países europeus. E o imperador francês, como ele era muito poderoso, ele tentou impedir o crescimento da economia da Inglaterra. Por isso que ele proibiu países europeus de comercializar com os ingleses. Alguns países obedeceram, né? Mas teve um que não obedeceu, que foi Portugal, tá? Então esse Napoleão Bonaparte, ele era o imperador francês, né? O imperador da França. E ele ficou famoso por sua habilidade militar, sendo responsável por conquistas de grande território para a França. Então, ele era muito poderoso junto com a sua tropa militar, certo? Com os seus soldados, né? Os soldados eram muito poderosos, tá? Então vamos lá. Os portugueses, né? Eles tinham uma aliança, eles eram aliados da Inglaterra. E ele não tinha como, né, fazer esse pedido, obedecer a Napoleão Bonaparte, porque o Portugal dependia muito da economia da Inglaterra, certo? E ele não podia deixar de comercializar, porque ele ia acabar tendo uma crise econômica, Portugal. E aí os portugueses continuaram comercializando com os ingleses, ou seja, desobedecendo assim uma ordem de Napoleão Bonaparte, porque ele, como se sentia poderoso, achava que poderia dominar todos os países europeus, certo? E aí o que aconteceu? Napoleão continuou, né, a proibição de Napoleão, eles não obedeceram e continuaram aí o comércio com os ingleses. Por isso, Napoleão declarou guerra para Portugal, certo? E o exército francês, ele era muito poderoso e eles conquistaram as cidades por onde passava a caminho de Lisboa, da capital Lisboa. Antes que os soldados chegassem à capital, o príncipe regente, que é a capital de Portugal, né? O príncipe regente, que era Dom João, e os membros da corte e muitos funcionários que trabalhavam para ele embarcaram em uma frota de navios e fugiram com auxílio, com a ajuda dos ingleses, tá? Para vir para Portugal, para o Brasil. Como naquela época o Brasil era colônia de Portugal, né? Vir para cá seria mais viável para ele. E naquela época a gente sabe que não tinha aviões, né? Não tinha aviões para eles viajarem para outros lugares. Então eles viajaram de navio. E nessa viagem que Dom João fez para vir para o Brasil, né, fugitivo, fugindo aí de Napoleão Bonaparte, essa viagem não foi fácil, certo? Teve muita tempestade, os navios estavam superlotados, né? Tinha a falta de comida, a falta de água, as tropas de roupa foi improvisada com cobertas de lençóis, fornecido pela Marinha Inglesa. Para completar o ataque, teve aí ataque de piolhos e obrigou que as mulheres a raspar o cabelo. Então, foi uma viagem muito difícil. E aí vamos falar um pouquinho na página 187. Na corte portuguesa, antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado para a América, né? Que o Brasil, vocês sabem que fica no continente americano, né? Fica na América.
Os reis governavam suas colônias à distância, por meio de funcionários. Por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam muito ansiosos para saber como eram os governantes, porque até então eles sabiam que era Dom João, que era um príncipe regente, mas ninguém tinha visto ele, porque quem comandava aqui era ele, mas ele dava as ordens para funcionários que trabalhavam aqui para ele, funcionários que eram os portugueses, tá? Por isso, os moradores de Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber quem eram esses governantes. E para receber o rei e seus familiares, os cidadãos enfeitaram as casas onde moravam com tecidos e cobriam as ruas com flores. Então, os moradores, eles fizeram uma recepção para receber o príncipe regente Dom João e sua família. E sua família era muito grande, né? Hoje, alguns casais, né, têm poucos filhos, mas antigamente se tinha muitos filhos, tá? E aí você pode observar a árvore genealógica do príncipe e vocês podem observar que eles tiveram bastante filhos. Então vamos lá, na página agora 188. Novos moradores da cidade do Rio de Janeiro, cerca de 10 mil pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. Além da rainha, que era Maria I, né, que era a esposa de Dom João, e o príncipe regente Dom João, eles desembarcaram, né, restante da família, e os ministros e os conselheiros, comandantes de guerra, magistrados das cortes da justiça, os bispos, padres, então todas essas pessoas vieram junto com Dom João e foram trazidos um tesouro real. O que é esse tesouro real? Era o dinheiro da família, joias e objetos valiosos de pratas e ouro. E aí vamos lá na grande cidade do Rio de Janeiro, né? Comparando as imagens do Rio de Janeiro e de Lisboa, quais eram essas diferenças? Bem, em 1800, né, a cidade do Rio de Janeiro tinha um porto muito movimentado. Por esse porto era transportado ouro e pedras preciosas, produtos importados de Portugal e grande quantidade de africanos escravizados, né, que tinha aí esse comercialização de escravos. Apesar de ser a capital da colônia e ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena. E a cidade de Rio de Janeiro não havia hotéis para receber todas essas pessoas e vieram ao Brasil pela comitiva real. Muitas dessas pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos, mas mesmo assim não havia espaço suficiente para todo mundo. Então, muitos colonos foram expulsos de suas casas para que os membros e funcionários da corte tiveram onde morar até que fossem construídas novas casas. Será que isso aí foi injusto? Ser expulso, então foram até obrigados a ceder a própria casa. As casas escolhidas pelos membros da corte eram as mais luxuosas das pessoas mais ricas. Essas casas recebiam a sua fachada na letra RP, que significa príncipe regente. Entre a população fazia-se piada de que RP, na verdade, significa ponha-se na rua. E mudanças na cidade. Então, Rio de Janeiro, ele recebeu grandes mudanças, porque quando o príncipe regente fugiu aqui para o Brasil, ele mudou a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. E aí ele acreditava que a capital, né, de um império não podia ser tão pequena e nem tão simples. E aí, como o Rio de Janeiro era pouco desenvolvido enquanto era Rio de Janeiro, por isso Dom João promoveu grandes mudanças. E aí, com o tempo, ele começou a construir teatros, né? Construiu vários teatros, bibliotecas, construiu jardim, praça, né? Para se ter lugar para passear, tá? E como uma forma de lazer. Então, antes da vinda da família real, havia poucas bibliotecas, né? Também não tinha teatros, né? Tinha pouquíssimos teatros. E aí ele construiu vários teatros, tá? E foi construindo também várias bibliotecas, tá? E no início, apenas estudiosos eles podiam ler e emprestar, eles podiam frequentar essa biblioteca e entrar e emprestar os livros dessa biblioteca. Depois de alguns anos, qualquer cidadão podia, né, consultar e entrar nessas bibliotecas.
As ruas foram ampliadas e foram realizadas obras de saneamento básico que até então não tinha, e o abastecimento de água, tornando assim a vida da cidade muito mais saudável. E aí foi inaugurados estábulos, fábricas, chafariz, jardim botânico. E esse jardim botânico do Rio de Janeiro, que é muito conhecido, ele foi inaugurado em 1808 e foi chamado de Real Horto. Nele foram plantadas especiarias e plantas raras, trazidas de várias partes do mundo. No início, apenas botânicos e pesquisadores podiam frequentá-lo. A partir de 1822, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi aberto ao público. Assim, as pessoas podiam conhecer plantas exóticas e passear com sua família. Então, era um lugar, né, para que se tivesse um lazer. E aí, a mudança de hábitos do Brasil, né? Então, você acha que os colonos gostavam de ver o Rio de Janeiro transformado em uma capital metropolitana? Por que será que a colônia portuguesa não fez benfeitorias na cidade antes da corte, antes do rei vir para cá? Antes da chegada da corte, os colonos, que eram luso-brasileiros, que participavam de festas religiosas ou passeavam a cavalo, esses colonos, eles eram homens, né, portugueses que vieram aqui para o Brasil e que ganhou, né, um terreno, né, Dom João cedeu terrenos para eles, para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem sobreviver, para se ter uma economia, né, no país, que era o Brasil. Então, participavam de festas religiosas e a maioria deles não tinha hábito de ir ao teatro e não existia bibliotecas para emprestar livros. Os colonos, eles consideravam a cidade lugares de passeio para eles. Não consideravam a cidade um lugar de passeio. A cidade servia apenas para ir ao mercado e comprar e vender ferramentas e alimentos, além de abrigarem os palácios dos bispos e os governadores da colônia. Então, a corte, quando chegou, ele mandou construir teatros, promoveu aí várias festas, bailes, para que ficasse um lugar bem atrativo para todos, né? Em questão das roupas, também teve aí mudanças de roupas, certo? E a família real portuguesa trouxe muitas mudanças para os habitantes do Rio de Janeiro, que ocorreram aí mudanças na tecnologia, na política e também nos hábitos da população. E aí, o Rio de Janeiro é uma cidade afro-brasileira. Assim como os brasileiros impressionaram com a comitiva real, o membro da corte portuguesa também ficaram impressionado, né, com a nossa colônia, né, principalmente com uma característica que era a quantidade de africanos e seus descendentes em todas as atividades urbanas e rurais. Todas as atividades, eles ficaram realmente impressionados com o número de negros que tinham aqui no Brasil, que era bem maior do que Portugal. E aí a gente viu que no IBGE, né, o primeiro IBGE, que foi o primeiro censo nacional, foi realizado no Brasil, foi em 1872, certo? E aí a gente viu que todos os brasileiros negros tinham ascendência africana, atualmente, mais de 200 anos após a vinda da família real. A maior parte da população brasileira se considera negra, né? A maior parte da população. Então, a gente sabe que aqui no Brasil existem muitos descendentes de negros, né? Principalmente hoje em dia ainda. E aí teve um pouco de choque de cultura, tá? Então, mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. A escravidão era muito mais triste e violenta do que eles imaginavam, e muitos dos castigos eram realizados em praça pública. E isso incomodava a corte portuguesa, que destacava-se o público de violência e achava os donos de escravos ociosos, que eram desocupados e preguiçosos. Contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, pois os consideravam pessoas inferiores, o que não era verdade. Tá? E no fim das contas, Dom João ele manteve essa situação toda. Muitos acreditavam que o Brasil iria à falência caso a escravidão fosse proibida. Ele só foi abolida em 80 anos depois da vinda da família real, em 1888. Né? Então, a abolição dos escravos
Ele não faliu o país, né? Sua demora prejudicou muito os africanos e seus descendentes por séculos. E aí os africanos e seus descendentes no espaço urbano. Após a abolição dos escravos, né? Os africanos escravizados exerciam várias atividades na cidade. Eles trabalhavam como carregadores de carga, cocheiros, né, vendedores de doce, galinhas, sapateiros, ferreiros. A maioria do dinheiro que eles conseguiam, os escravos, eles podiam ficar com uma parte muito pequena, né, desse dinheiro e economizando aí ao longo dos anos, que era possível comprar sua alforria. E nas cidades, muitos libertos continuavam a mesma atividade que exercia quando eram escravos. Então, esse dinheiro, ele tinha que dar uma parte para o seu senhor, né? E ele ficava com uma parte muito pequenininha, tá? Então, assim, afro-brasileiras nas festas urbanas. E aí, por medo de precisar trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Assim, eles evitavam revolta pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta de escravo era tão grande, gente, que eles deixavam os africanos, né, os afro-brasileiros, né, coroarem seus próprios reis e desfilarem em cortejo pela cidade. Ou seja, eles não ficaram proibindo tanto, né, todo o ritual, toda a festa, todo o costume, hábitos dos africanos para que eles não se revoltassem. Então, o maior grupo religioso de afro-brasileiro foi a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Preto. Essa irmandade era uma irmandade religiosa católica, tá? E foi criada por negros libertos ou também alguns escravos. Eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos, né, os brancos ricos. Muitos africanos, ao serem trazidos ao Brasil, passaram a frequentar as igrejas da Ordem da Nossa Senhora do Rosário. Isso acontecia porque essas igrejas eles acolhiam e ajudavam pessoas pobres, necessitadas e arrecadavam dinheiro para libertar os escravizados. A Irmandade também custeava funerais de pessoas pobres. Todos os anos, os devotos da Nossa Senhora do Rosário, em vários lugares, elegiam um rei e uma rainha para chefiar a sede do local da Irmandade. A eleição e a coroação aconteciam em clima de festa, no dia em que a padroeira do Rosário era celebrada, combinando o estilo europeu como o africano e os súditos do rei Congo, como era chamado o chefe coroado, rei Congo. Dançavam, cantavam, tocavam instrumentos musicais pela rua. Esses festejos eram chamados de congadas. Assim, esses trabalhadores recriavam laços de afeto perdido da África, mas refeitos da América. Afinal, a corte portuguesa não era a única corte exilada no Brasil. Exilada é que estava afastada da sua terra natal, sua terra de origem, né? Alguns africanos também era assim, tá? Então, crianças, eu fiz um pequeno resumo do capítulo 1, tá? Daqui a pouco eu envio um resumo também do capítulo 2, tá certo? Para que vocês possam acompanhar, tá? Com a leitura e a explicação, tá bom?